A palavra nos diz assim, escute, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Meus irmãos, se vocês estão se recordando, nós começamos esse estudo primeiro falando sobre a importância de aprender. Porque não vai adiantar nada participar e não aplicar a metodologia de aprender, que é prestar atenção, que é fazer uma reflexão em casa, que é depois ler o texto novamente, que é aplicar na minha vida, que é praticar. Se não tivermos esse percurso, vai acabar esses cultos de ensino, nós não vamos lembrar de nada, e quando ouvirmos alguém falar, vai falar sobre o Espírito Santo, você vai falar, que bom, porque eu não conheço, não sei direito, não me lembro. Mas se nós aplicarmos aquilo que nós falamos, nós teremos um grande crescimento espiritual. Se lembre também que nós começamos a falar sobre isso para que entre nós e em nós não exista brincadeira com o Espírito Santo. Deus disse, Deus falou, e às vezes Deus não disse, Deus não falou, e vê alguém que não é espiritual e depois diz, você viu o que o espiritual fez? E nós estamos estudando esses dias para não misturar a humanidade com o espiritual. O que é carnal, o que é espiritual. Então, dentro desse percurso, os irmãos se lembram que nós falamos sobre essa questão de aprender, nós falamos sobre a Trindade, separando aí o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, colocando o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E aí nós falamos por que Deus deixou o Espírito Santo na terra, qual é a função do Espírito Santo na terra, e hoje nós vamos falar quem pode receber o Espírito Santo. Quem pode receber o Espírito Santo? E aí nós lemos um texto onde a palavra de Deus nos dá uma informação, porque parece, irmãos, não sei se só eu tenho essa noção, mas parece que Deus também tem um agente financeiro, né? Porque parece que é só para alguns, não parece? Aquele lá é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí quem é hoje, vira-se uma estrela. Aquele pastor, aquela irmã, e não é que não deve honrar, eu quero que os irmãos entendam o que eu estou falando. Isso deve ser honrado. Mas fica parecendo que a maioria foi chamado para ficar ouvindo e elogiando. E aí eu não vejo ninguém falar como o Espírito Santo usou essa pessoa. Eu vejo a pessoa dizer o seguinte, como essa pessoa tem, como se ele fosse aquele que tem o poder. E você pergunta para alguns, isso aqui eu escuto direto, e sempre que eu escuto, eu lembro do texto bíblico, aí eu falo, essa pessoa não foi bem ensinada. Tem pessoas que dizem o seguinte, eu estou pagando o preço. Já ouviu isso? E não tem jeito. Você não consegue pagar preço nenhum. Tem gente que diz, não, mas você tem que pagar o preço para o ministério. Que preço? A Bíblia diz que ele pagou o alto preço que era impossível de nós pagarmos. E eu entendo que às vezes a expressão é errada. Não é pagar um alto preço, é obedecer. É diferente. Pagar preço quer dizer que você está fazendo um esforço. Eu só sou cheio porque eu estou fazendo um esforço. Se você está fazendo um esforço para ser cheio do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Se você está tendo méritos em ser cheio do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. E isso porque parece que alguns dizem o seguinte, então se não é para fazer nada, não vou fazer nada. E não é isso. E a gente está estudando para isso. Para entender que Deus, ele não é como um agente de futebol, né? Chega no campo, lá na várzea, fica olhando e fala, aquele ali tem talento. Como se Deus não tivesse mais capacidade de usar quem não estudou. Parece que Deus hoje não usa mais quem não fez teologia. Parece que Deus não é capaz de usar quem não tem uma educação secular comum. Tem quarta série? Quarta série, vai falar errado. Mas biblicamente não tem isso. Abre sua Bíblia para a gente ver que o estudo com quem está se envolvendo com o Espírito Santo não é o mesmo procedimento que tem aqui.
Atos 4:13, vamos ler? Olha o que diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4 e o versículo do número 13. Quem achou, diga amém. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam, é isso que está escrito na sua Bíblia aí? Se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui nós temos que ler e começar a fazer uma comparação. Quando você lê essa palavra iletrados aí, que é agramatos no grego, quer dizer alguém que não teve instrução. Também é usada para dizer analfabeto. Todo grego, quando ia chamar alguém de analfabeto, dizia que ele era iletrado. É analfabeto. Não quer dizer que Pedro e João eram analfabetos, mas eles não tinham passado por um percurso de faculdade, de teologia. Mas aí o texto traz a regra do evangelho. Era de conhecimento de todos que eles haviam estado com Jesus. Quem batiza o cristão com o Espírito Santo é João ou é Jesus? Jesus. Temos dificuldade de estar com Jesus. Temos facilidade de estar na igreja. Temos facilidade de estar nas atividades da igreja. Mas estar com Jesus é um momento de mudança. E nós temos que nessa noite refletir para que não venhamos a endeusar alguém, porque o Espírito Santo usou ele, ou endeusar alguém que aparentemente disse coisas que me agradou. E a gente gosta de quem diz o que agrada, ou não gosta? Se alguém te vê todo dia e diz que está bonito, está bonito, está bonito, está bonito. Alguém fala, que pessoa fez? Fala, não fala isso dele. Mas é feio. Que é feio? Porque você está tão satisfeito com a pessoa que a feiura foi embora. E nós temos visto que muitas igrejas ensinam você a seguir a pessoa. E não é errado honrar a pessoa, mas é errado não honrar o Espírito Santo e honrar a pessoa. E não é para ficar pensando que só quem tem o magistério, como dizia na minha época, eu estou antigo, né, irmãos? Magistério, essa palavra é de quem é bem antigo. E nós achamos que é isso. Tem irmãos que dizem o seguinte, mas eu não estudei. E aí vê alguém ensinando e quer se comparar. Se você estiver com Jesus, quando você falar, o Espírito Santo vai usar você para falar. E vão ficar maravilhados de saber que você não passou pelo percurso normal. E eles não eram só iletrados, eles também, diz o texto, que eles eram indoutos, que é a palavra idiotes no grego. Eles não tinham nem passado por um treinamento. E aí você tem que entender o seguinte, eu tiro a carta de motorista, mas eu tenho um período de treinamento. Eles não passaram pela escola, eles não tiveram treinamento, mas quando falaram, foram capazes de deixar quem estudou, quem fez faculdade, maravilhado e tendo a ciência. Esses homens só estão falando assim, porque eles estão cheios do Espírito Santo. E eles só estão cheios do Espírito Santo, porque eles estiveram com Jesus. Então, não pense que o Espírito Santo, ele é para uma classe especial de pessoas. Não pense que o Espírito Santo é como a riqueza deste mundo, que só alguns vão ter. Não pense que o Espírito Santo é como carros bonitos e coisas que alguns vão ter. Alguns não vão ter. Jesus chega a dizer para Judas, os pobres sempre vão estar por aqui. Fica tranquilo, você vai poder fazer o bem para todo mundo. Só que dentro dos dias que a gente vivemos, parece que o Espírito Santo não é mais aquele que é para todos. E por falta de entendimento, tem irmãos que estão na igreja, prega, mas não busca o Espírito Santo. Sabia que o apóstolo Paulo, abre aí para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. O apóstolo Paulo, ele vai encontrar uns irmãos lá em Éfeso, que ele vai acontecer uma situação. Olha o que diz lá. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns desviados, é isso que está escrito? E chegando ali, encontrando crente, vamos usar a palavra para hoje,
encontrando os membros da AD Mariana. Vamos já, gente? E Paulo, chegando ali, encontrou uns membros da AD Mariana. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha o que os membros responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha o que acontece quando não se tem o ensino correto. Continua. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. O que é isso? Então eles cumpriram algumas funções. Eles foram, dentro do que a gente vai falar nessa noite, eles cumpriram algumas funções e foram batizados no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que... Escute bem no que a gente está lendo aqui, porque vai interligar no que a gente está falando nesse versículo. O batismo com que João batizou é o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Tem duas coisas aqui que eu quero que você preste atenção do que a gente vai falar. O batismo de João era para que você se arrependesse e cresce em Jesus. Vamos lá. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Tinha outras pessoas falando: então vamos batizar. Olha o que vai dizer o versículo número 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Um texto clássico do Evangelho. Irmãos que já eram cristãos, irmãos que já estavam pregando, mas por falta de ensino, eu não sei nem o que é o Espírito Santo. Escute o que eles vão falar: eu nem ouvi falar que há esse negócio aí de Espírito Santo. E Paulo ensina, ora e o Espírito Santo vem. E aí o tempo vai passando, e hoje parece que uma igreja tem que fazer campanha para receber o Espírito Santo, sendo que na época era comum. O Espírito Santo era comum, porque quem guiava a igreja e os cristãos era o Espírito Santo. Hoje, muitas vezes, quem guia a igreja é o nosso costume, quem guia a igreja é o nosso pastor, quem guia a igreja sou eu mesmo. É do jeito que eu quero, no dia que eu quero, da forma que eu quero. E nós temos que, nessa noite, fazer uma atenção. O Espírito Santo não é só para um grupinho, todos nós aqui temos. Só que o Espírito Santo, ele tem alguns processos que nós temos que passar para recebê-los. E eu queria meditar com os irmãos sobre esses processos que nós temos que passar para poder recebê-lo, para poder tê-lo na nossa vida. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar aqui o resto da vida, e irmãos dizendo, tem uma coisa que existe muito, irmãos tristes, porque eles dizem que buscaram, eles não têm o Espírito Santo. Porque algumas pessoas definiram que quem tem o Espírito Santo não é quem tem os frutos, é quem fala em língua estranha. Nós vamos chegar lá na frente, isso aqui vai ser lá na frente, isso aqui vai dar, eu vou até talvez corte os comentários, porque vai dar uma faísca de fogo naqueles que gostam de falar o que não estudaram e viver o que não está escrito. Temos que nessa noite tomar cuidado. Não fique pensando que o Espírito Santo veio aqui para encher, vou encher só o pastor para ele. Não. É todos. Só que existe algo a fazer. E nós vamos meditar. Quem pode ser? Todos podem ser. Só que o Espírito Santo, escuta uma coisa, até escrevendo isso hoje eu pensei em casa, ele não é de todos, mas ele é para todos. E nós vamos refletir sobre isso. E eu quero que você reflita, irmãos, porque se você quiser ser crente sem o Espírito Santo, você vai ser crente por um período de tempo. Se você quiser ser membro da igreja, você vai ser até morrer. Mas um cristão, para ser cristão, ele tem que ter o Espírito Santo. Porque não suporta. Você e eu não suportamos a frieza do mundo. Eu e você não suportamos ataques, o cansaço físico, os ataques morais, as decepções. Nada disso tem como suportar. E para que ficou o Espírito Santo? Ele ficou para isso. Aí como eu posso conseguir ser um cristão se eu não tenho o Espírito Santo? Mas se eu não estou sabendo, eu nem busco. E tem irmãos que não estão buscando mais o Espírito Santo. Lê o texto, tá bom, tem quem explica, tá ótimo. Não, você tem que buscar o Espírito Santo. E como eu posso receber o Espírito Santo? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, que eu quero começar com a primeira parte que a gente tem que entender nessa noite.
João capítulo 7, quero ler com os irmãos do 38 ao 39. Nós lemos esse versículo na semana passada e eu quero usar ele para que a gente possa entender qual é o primeiro passo para eu receber o Espírito Santo. Quem crê em mim como quer, que está escrito aí? Quem crê em mim como o pastor ensina? Quem crê em mim como a igreja ensina? Não. Quem crê em mim como diz a Escritura? Rios de água viva correrão do seu ventre. Primeira coisa que a gente tem que refletir nessa noite. Para receber o Espírito Santo, é preciso crer. E aí você pode dizer o seguinte: eu creio. E aí eu queria trazer só uma conotação gramatical para a gente entender o que seria crer, que é o pisteuo, em grego, a palavra, que ela significa o seguinte, que essa palavra, quando eu digo que creio, é confiar e se comprometer com. Crer em Deus é confiar e se comprometer com Ele. A resposta é: eu estou crendo, mas eu estou comprometido? Comprometimento não é fazer quando eu quero, é fazer porque eu tenho que fazer. Nós temos compromisso com o trabalho ou não? Temos. Todo mundo aqui acorda todo dia com vontade de trabalhar? Todo mundo aqui vai trabalhar às vezes lá e fala: hoje eu estou. Não, tem dia que você fala assim: eu só vou porque tenho que ir. Isso se chama compromisso, porque tem gente que não tem compromisso. Sabe que tem que ir, deixa o chefe na mão. Não é isso? Isso é uma pessoa sem compromisso. Quem tem compromisso, mesmo sem querer, vai. Se você crer em Deus e não se compromete, o seu crer não é conforme diz a Escritura. Porque quando é escrito essa palavra, por isso nós temos que estudar o seguinte: ela não está escrito aqui só para ficar no ar. Não. Quem crê no sentido original, crê e se compromete com. A resposta é: eu estou comprometido com. Porque para mim receber o Espírito Santo e rio de águas vivas jorrarem de mim, eu vou ter que crer, como diz as Escrituras. E nós estamos tendo dificuldade de crer como diz a Escritura. Para mim receber o Espírito Santo, já que eu preciso crer. Abra sua Bíblia também em Atos 16, 31. Vamos ler? Existe uma coisa que a gente está vivendo sem entender. E esse texto traz uma noção. E eles disseram, todo mundo sabe que aqui os discípulos estão presos, né? Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, aquela coisa bonita de se falar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Outra vez ele está dizendo o seguinte: você tem que acreditar e se comprometer. Tem muita gente dizendo: mas cadê o que está escrito na Bíblia? Como você está lendo o que está escrito na Bíblia? Só que a gente tem o erro de definir o tempo. Então tem irmãs, o pastor Hélio disse aqui um dia, uma coisa que eu sempre me lembro, que é quando ele fala o seguinte, uma mãe sonhou, né? Foi você que falou isso. Que ela sonhou não, ela estava orando pelo filho e ela desistiu de orar. Falou: basta, já orei demais, isso daí não vai ser crente não. Daí só Jesus na causa. E ela parou de orar. O filho teve um sonho. No sonho, o filho sonhava que estava no estádio, é isso? Se eu errar, você me corrige. E a mãe correndo, disparada na frente, ia vencer. Mas chegou na linha de chegada assim pertinho, a mãe parou e ficou parado. E um monte de pessoas passando. E ele na arquibancada gritava: mãe, continua, mãe, não desiste. E aí acordou, contou o sonho para a mãe e a mãe entendeu. Se eu e você entender que crer é continuar mesmo sem ver, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ver família salva. O problema é que o evangelho de hoje eu me conduzo como eu quero e não como a Bíblia ensina. Isso traz problema, irmãos. Não pense que quem está bem na fé é melhor que você. Apenas está entendendo o que é crer. Eu creio, mas eu também estou comprometido. Quem está comprometido, lá, tem ali um casal comprometido. Eles não são casados, hein?
mas está comprometido. Pode sair com outra menina, David? Por quê? Aqui tem outro que pode sair com outra menina, Ronan? Por quê? Mas não é casado, mas eu estou comprometido. Agora a gente vive dizendo que está casado com ele, mas não tem compromisso com ele. E aí fica perguntando por que eu não tenho o Espírito Santo. Crer é confiar, se entregar e se comprometer. E nós temos um evangelho que falta compromisso com, não é com a igreja. Às vezes você tem compromisso com a igreja, mas você não tem com ele. Porque quando acaba o culto, você não é o que você é dentro do culto. E pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o que for. Aí fico perguntando, por que eu não estou sendo cheio? Porque você não está crendo. Não, mas eu estou na igreja. Não, você não está crendo. Jesus diz em Mateus 7, 20 e 21, que pessoas que diziam crer, ele não conhece. Mas em teu nome, eu expulsei demônio, rapaz. Eu fazia acontecer. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês não. Nessa noite que a gente possa fazer uma pergunta para nós. E repito de novo, porque tem gente que às vezes escuta. Não, se você não está dentro disso, você tem que começar a passar por um processo, irmãos. Não pule o processo, não adianta. Você gosta de bolo, não gosta? Então vá plantar o trigo primeiro? Não, dá trabalho demais. Então respeite o processo. Tem que plantar, tem que esperar nascer, tem que colher, tem que secar, tem que pôr na máquina, tem que moer, tem que deixar, tem que fazer, chegar no... É muito difícil cristão que não entende o processo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Nós precisamos refletir se nós estamos crendo para receber o Espírito Santo. Quem achou, diga amém. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do... Como é que se recebe a promessa do Espírito? Pela fé. Não adianta fazer culto para pôr a mão na cabeça e ficar assim, ó, vai. Até esses dias eu fiz isso com o pastor Fernandes, peço até desculpa, porque eu acho que eu balancei muito a cabeça dele. Não é isso. Se recebe o Espírito Santo pela fé, pelo crer. Eu acredito, eu sigo e eu estou comprometido. Quem está comprometido não espera a vigília. Quem está comprometido não espera a campanha. Quem está comprometido lá no quarto está pedindo, no ônibus está pedindo, aonde vai está pedindo. Mas esse ensinamento errado gera crente desse jeito. Se é pela fé, porque eu tenho que fazer um cartaz e trazer quem é cheio. Se eu recebo a promessa pela fé, por que tem uma campanha e tem que pôr o cartaz com o nome de fulano? Porque se fulano vir, o Espírito vai descer. Não, o Espírito desce pela fé. E nós temos vivido errado há muito tempo. E nós temos que orar hoje, irmãos, porque é muito difícil. Muito difícil. Tem gente por aí perdido. Você encontra algumas pessoas que dizem que tem o dom de cura. Não, ou seja, quando eu chego eu curo. Eu pensei, por que ele não está no hospital? Eu tenho o dom de fazer milagres, irmão, saia por aí fazendo. Não espere alguém te convidar. Não espere uma agenda e um cartaz com o seu nome. Mas viramos o Espírito Santo um agente de eventos. Eu estou cheio do Espírito. Entrega! Não. Agendas abertas. Porque tem que estar numa 4 paredes. Tem que ter o nome dele no cartaz. E depois tem que ter uma oferta. Se não tiver oferta... Irmãos, por favor, nessa noite. Não se limite. Não se limite. Se você está aqui e não tem recebido do Espírito Santo, nem sabe o que é o Espírito Santo, comece a orar e dizer, derrama sobre mim o teu Espírito. Eu e você precisamos nessa noite sair desse cenário comercial. E não tem jeito, nós também gostamos de coisa cara. Então se eu pagar, nós estamos buscando isso também. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão buscar isso.
Quem fala o que eu gosto. Opa, peraí, ali está falando que se eu der, Deus tem que dar. Ou ali está falando que se... Não é isso. Você recebe e você crê pela fé. Aí nós estamos tentando receber o Espírito Santo porque tem uma campanha. E não nada contra a campanha. Quem está fazendo campanha de oração, continua. Quem está fazendo campanha, e às vezes a pessoa fala, mas não é contra a campanha. Eu sou contra transportar a fé para uma pessoa. Eu sou contra transportar o dia a dia de cristão para um momento de unção. Isso não existe. O que é campanha? É mais culto, só isso. Agora, se só é aquilo, só ali, quando sai dali não tem nada, para com esse negócio de campanha. A campanha é dia a dia, irmãos. E eu não sou contra a campanha no sentido de fazer culto. É no sentido de adquirir nela só dinheiro, só recurso, só glória para homem. É pela fé que nós vamos receber a promessa do Espírito Santo. E você tem fé? Está comprometido? Lembre sempre, se fé tem que se confiar e se comprometer. Está confiando em Deus ou já está desesperado? Está confiando em Deus? Está confiando em Deus? Será que a gente está crendo mesmo, irmãos? Escute uma coisa, nós estamos aqui para refletir, nós não estamos aqui para ficar brincando. Porque quando o Espírito Santo vier sobre você, vai ter mudança, vai ter transformação. Não vai ter só lágrima. Você vai embora diferente. Abra sua Bíblia aí, vamos ler mais um texto? Hebreus 11:6, porque esse daqui nós todos conhecemos de cor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o pastor é cheio do Espírito Santo. Creia que a campanha vai ser uma bênção. Você está me dando crer ali? Não. Crê que Ele existe. Você crê que Deus existe? Olha o que o texto diz, é necessário. Não é que Ele pode te dar, não, é crer que Ele existe. A fé não é para te dar nada, não. A fé é para fazer você ter comunhão com Deus. Ali não está dizendo, creia que Ele vai te dar o que você precisa, não. Sem essa relação de fé, não tem relação com Deus, irmãos. É impossível ter relacionamento com Deus com uma fé para ganhar carro. Esse é só o diabo que fornece, irmãos. Essa fé que me adora, que eu te dou, essa é do diabo. Lembra do diabo com Jesus lá no deserto? Se me adorar, tudo, carro, tudo é meu, tudo aqui. O texto diz, a fé que você se relaciona com Deus, a primeira coisa, eu creio que Ele existe. Se eu creio que Ele existe, eu estou com Ele firmado, confio e me comprometo. A fé que te faz ter relacionamento com Deus é a fé que faz você estar firme com Ele, comprometido com Ele. Mas Ele não te deu nada, não importa, Ele existe, Ele já me deu salvação. Não, mas você está aí sofrendo, não tem problema, Ele também sofreu aqui, Jesus sofreu mais que eu, fica tranquilo. Às vezes a gente quer reclamar de alguma coisa, eu como pastor, e sempre me vem um pouco, a Cristo tanto, mas me vem um pouco Moisés, porque você pensou Moisés, irmãos? Quem quer ser líder aqui? Pensa Moisés. Aí depois daquele povo fazer tudo, o que Moisés falou? Quando Deus falou que ia destruir todo mundo. Não. Se o Senhor não... Tira o meu nome aí. Lê o texto depois que Deus ignora ele e fala, ó, sai fora. Eu que mando aqui. Quem errar vai pagar. Quem não errar não vai pagar. Nós precisamos hoje ler o texto. É impossível ter um relacionamento com Deus com uma fé que só quer alguma coisa. Que quer um documento, que quer uma mulher, que quer um marido. Essa fé é uma fé comum. A fé que te gera a vida com Deus é a primeira coisa. Ele existe. Por Ele existir, eu confio e me comprometo com Ele. Por Ele existir, eu permaneço com Ele. Essa fé te faz a entender que Ele também é galardoador de quem busca Ele. E a Bíblia diz que Ele recompensa. E a Bíblia diz que Ele cuida. E a Bíblia diz que Ele dá o que eu não posso ter. E a Bíblia diz que Ele me sustenta no meio da crise. Mas temos uma dificuldade de entender o que é crer. Basta falar, basta ser membro de uma igreja, não é isso? Abra sua Bíblia, deixa eu ler o texto aqui para a gente finalizar essa parte de crer. Romanos 10:9, vamos abrir?
Porque tem gente que está achando que crer é o que está escrito aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então tem gente que acha que é só isso, né? Eu já confessei, eu aceitei Jesus, eu fui lá na frente. Não é só isso, não. O texto ele é mais profundo quando ele diz o seguinte: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração tiver o que lá? Credes. Se no teu coração confiar e se comprometer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, não brinque de crer. E a fé que faz eu e você crer, vem por onde? Vem pelo ouvir. O que a gente está ouvindo? Aonde a gente para ouvir? Quem está falando ao seu coração? Aonde você para horas e horas refletindo? Quais são os filmes que você assiste? Quais são as informações que entram para você? Eu já disse aqui uma vez e repito, porque velho vai repetindo sempre. Às vezes eu mando de manhã um devocional muito grande, né? Tem um irmão que falou assim: pastor, você acha que alguém está lendo isso? Eu falei: se fosse fofoca, eu tinha certeza. Como é Bíblia, eu tenho dúvida. Quando é fofoca, a gente lê até o final, irmãos. E ela pegou e ele foi, meu Deus, lê nas entrelinhas, se lembra de tudo. Aí lê um texto bíblico, não lembra de nada. Aí diz que crê. Para receber o Espírito Santo, você precisa crer. Crer significa confiar e se comprometer com Deus. Aí você responde se você crê. Outra coisa que é preciso ter para receber o Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, Atos 2, 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, que seria o grego aí, metanoel, que seria a famosa em português aí, metanoia, que é uma mudança da mente, uma mudança do coração, que essa mudança te resulta um comportamento diferente. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe que um problema que a gente tem feito? Ali, qual que é a ordem? Batiza primeiro ou se arrepende primeiro? O problema é que as igrejas têm agora um tal de hall de batismo. Porque aí, quanto mais batiza, mais a igreja está... Bicho, a igreja está aqui, tá. A minha congregação está batizando 10. A minha até batizou 1000. Arrependidos? Arrependidos? Ou só para fazer parte de um comportamento? Igrejas que obrigam o jovem ou a jovem a casar com um crente. Aí o cara fala o seguinte: já que é para casar, eu me batizo. Aí se batiza, se casa. No outro dia, cadê o marido? Cadê o marido? Sumiu. Não, mas é porque o pastor não deu atenção. Não, é porque os irmãos não envolveram ele. Não, é porque ele não se arrependeu. Porque uma pessoa arrependida, ela consegue entender que o caminho é diferente. Só que para se arrepender, primeiro eu tenho que crer. E não se exige mais que você creia. Não se exige mais que você leia a Bíblia. Não se exige mais, só seja membro da igreja, dê dízimo e oferta, acabou. Parece que o sistema religioso é para viver aqui. E não é dizime, oferta e faça a obra. Só que nós não podemos continuar pensando que sem arrependimento recebe o Espírito Santo. Mas eu estou na igreja há 10 anos, mas está arrependido? Mas eu sou batizado, está arrependido? E arrependimento é mudança. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é isso? Primeiro eu mudo aqui dentro. Isso é arrependimento. Não é fora, é aqui dentro, sozinho. Depois é o converter. O que é converter? Todo mundo, quando está tirando a carteira, aprende a dizer conversão para a direita e conversão para a esquerda. Isso significa mude de direção. Estava indo roubar, me arrependi, metanoia. Continuo ou paro? Paro. Agora eu digo que me arrependi, mas estou fazendo todo dia a mesma coisa. Não se arrependi. Não me arrependi. Estou tendo dificuldade. E é o diabo que vai lutar para que você não se arrependa. Você tem que fazer o quê? Voltar a entender que eu preciso crer. Como é que eu creio? Lendo Bíblia. Quem está lendo Bíblia?
É preciso nessa noite entender esse processo, porque se você não entender, você não vai conseguir ter o entendimento. E olha o que Jesus fala em Lucas 24, 47. Abre aí. Olha a pregação. Eu gosto. Por isso que quando. Eu já brinquei com o irmão hoje, eu falei para ele: será que eu sou muito fora? Eu me sinto um ET às vezes. Olha o que está mandando aqui. E em seu nome se pregasse. O quê? Sabe por quê, irmãos? Sem arrependimento, para tudo. E não tem remissão se não tem arrependimento. Sabe o que é remissão, né? Todo mundo sabe o que é remissão, né? Você não vai ser perdoado se você não se arrependeu. E o que é arrependimento? É mudar de direção. O que é arrependimento é mudar o pensamento. O que é arrependimento é não continuar na direção que eu estava antes de dizer que acreditava em Cristo. Você precisa nessa noite entender. E aquele arrependimento, ele vai trazer o quê? É para você pregar da onde? Na igreja? Não, em todas as nações. Irmãos, nós precisamos sair daqui com alguma palavra de Deus para dar para alguém, irmãos. A gente precisa sair daqui, precisamos parar de ficar só no culto dando glória a Deus. Tem que dar uma glória a Deus também na rua, na cidade, em qualquer lugar. Dá uma glória a Deus no trabalho. Fala dele. Prega ele. E não é forçar ninguém, é apenas ter uma vida cheia do Espírito Santo para quando você falar com aquela propriedade. Pregue arrependimento. Não, mas Deus pode curar, tá bom, mas você tem que se arrepender, porque curado você vai para o inferno curado. O que leva você para um destino feliz não é a cura, não é o bem, não, é o arrependimento. E arrependimento, quando alguém se arrepende, você vê que mudou. Não tem alguém que errou com você e fala assim: me perdoa. Você fala: não, porque foi uma coisa muito séria. O que prova que ela se arrependeu? O tempo. Ou não é? É o tempo. A palavra diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Se eu errei com você e me arrependi, eu não preciso que você me perdoe, irmãos. Escuta isso: quem se arrepende não exige perdão, só pede. Quem se arrepende de verdade não exige que seja perdoado, só diz: me perdoa. Ah, está falando mal de você. Com razão. Porque eu errei muito. E eu me arrependi, e para ele está sendo difícil entender que eu mudei. Mas o tempo vai mostrar. Ele vai parar de falar mal de mim. Ela vai parar de falar mal de mim. Com o tempo. Agora eu faço tudo errado durante 100 anos. Depois de um dia que estou crente, fala: está falando mal de você. Como mais? Aí eu volto para o velho homem. Muda hoje em nome de Jesus. Quem se arrepende não se preocupa com aqueles ofendidos. Apenas diz: eles têm razão. Ah, mas não presta. Tem razão, porque ele tem uma figura antiga. Essa nova, ele ainda não conviveu, ele ainda não viu. E nós estamos dizendo que somos aqueles que têm o Espírito Santo, mas não se arrependemos. E tem uma parte do texto bíblico que diz o seguinte. Abre aí, eu já li com vocês, mas abra uma parte aí, deixa eu ler aqui. Atos 3,19, por favor. Quem não se arrepende, irmãos, não tem refrigério. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Rapidinho, para quem está aqui, quem está em casa não vai entender nada. Mas rapidinho, olha para a tela aqui e eu quero... Pastor Hélio, eu vou falar uma coisa que você tira, tá bom? Eu quero que os irmãos leiam agora olhando para a tela. Tira, pastor Hélio. Graças. Irmãos, leiam, por favor. O que está escrito aí? Leiam, não, olhando para a tela, eu quero que os irmãos leiam um versículo. Dá para ler? Porque foi apagado? Volta o versículo, por favor. Vocês precisam começar a ler a Bíblia e entender o que está escrito na Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. E aí, quando eles são apagados, vem o tempo de refrigério, não porque o mundo está bom, mas pela presença do Senhor. O que é a presença do Senhor em nós hoje? É o Espírito Santo. Aí eu quero ter o Espírito Santo, mas eu não me arrependo, ele não vem. No reino de Deus, irmãos, existe ordem. No reino de Deus existe decência. Onde não tem ordem, não tem decência, pode chover canivete, mas não é Deus. Ah, mas vi milagre, tá bom. Lá no Egito, lá o povo também via os demônios fazer milagre. Temos que ficar atentos. Se a gente não ficar atento e não ler,
E aí está dizendo, se eu me arrepender, vai ser apagado. O que significa? Alguém aqui pode se lembrar, mas diante de Deus não tem mais nada. Então você, quando não tem nada, você tem paz, aí não adianta. Você pode falar, mas tá bom, eu entendo você, mas eu estou em paz, eu tenho refrigério. A presença do Senhor é comigo. Agora eu quero ter o Espírito Santo e não me arrependo. Se você não se arrepende, pode ser que você se iluda, gritando todo o culto, glória a Deus, aleluia. Pode ser que alguém mande você falar rápido para entravar a sua língua. Pode até que você aprendeu algumas coisas como se ensinam por aí. Repita, mas depois você chega em casa e fala, não sei se era o Espírito Santo, não, acho que era eu mesmo. Porque quando é o Espírito Santo, ninguém tem dúvida que é o Espírito Santo, irmãos. Abre o seu coração nessa noite, por favor. Vamos para o próximo. Lá em Atos 2:38, a gente leu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E aqui nós temos que entender o que é o batismo. Muitas pessoas pensam que, e tem muitas definições, né? É um procedimento para fazer parte da igreja, é um procedimento para ceiar. Tem gente que quer se batizar para ceiar. Tem gente que quer batizar para fazer parte da liderança. Está tudo errado. O batismo é você dizer o seguinte, estou morrendo. Estou morrendo. Vou nascer de novo. Vou nascer em Cristo. Vou nascer nova criatura. Vou nascer com pensamentos diferentes, vontades diferentes, intenções diferentes. Agora eu sou parte do corpo celestial. Eu estou fazendo a mesma coisa que Cristo fez. Ele deixou o exemplo, ele se batizou. E quando saiu da água, diz o texto bíblico, uma voz do céu disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Nós temos que hoje entender que o batismo, ele não é um rito somente. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto. E aqui, né, nós temos que, mais uma vez, relembrar o que diz Marcos 16:16. Vamos ler? E aí eu digo, o batismo não é o banho. Quem crer e for batizado, será? Agora a pergunta, irmãos. Adianta eu me batizar sem crer? E tem muita gente que batizou sem crer. Não confia e não se compromete, mas é batizado. Não muda nada. Ali é bem claro. Quem crê, confia, se compromete. Vamos repetir? Para ficar bonitinho? Confia, se compromete. Não, mas eu confio, está comprometido? Não, então para com essa conversa. Porque tem muita gente que vai dizer, eu amo. Quem ama, cuida, diz o ditado. Precisamos orar. Precisamos pedir a Deus direção. Ah, mas eu já sou batizado, mas crê. Eu creio. E por que não está confiando? Veja bem, a luta é muito grande. Não, então você não crê. A luta, o crer não é por causa da luta, é por causa de Deus. Ah, eu creio, mas está difícil. Ok, mas quem crê, crê no momento difícil. Aí eu que digo, quem crê recebe o Espírito Santo. Por isso que eu disse, esse processo é para você ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo consegue ficar preso e cantando. Quem tem o Espírito Santo consegue sofrer. Ah, a gente cantou um hino lá em casa hoje, como que é? Eu esqueci já. É esse aqui. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Não é todo mundo que consegue. Você acha que quem está fiel é porque não tem problema nenhum? Você acha mesmo que irmãos que vêm todo culto, que estão... esse irmão está dizimando porque está sobrando. Tem alguém que está sobrando dinheiro aqui para dizimar? Nesse tempo que a gente vive? Tem não. É fé. Quem crer e for batizado será salvo. Só que tem um monte de gente batizada que não crê. Não crê. Como que a gente sabe que não crê? Não confia e não se compromete. Aí é pensar e falar, eu preciso mudar. Eu repito, o ensino não é para acusar, é para orientar. Quem não quer ser orientado se sente acusado. Presta atenção, mas o que diz o texto não pode ser mentido. Amém? Vamos mais para frente. Abra sua Bíblia comigo aí. Quero ler João 14, 15 e 17. Vamos ler? Então a gente tem que crer, nós temos que se arrepender, nós temos que se batizar, e aí
nós precisamos concluir o processo para ser cheio do Espírito Santo, que é obedecer. Acharam João 14, 15 e 17? Se me amais, de novo, Bíblia. Pode ter gente que diga que isso aqui é tudo ilusão, mas está escrito na Bíblia. Quem aqui crê em João 3,16, diga amém. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem aqui crê em João 3,16, diga amém. Então creia em João 14, 15 também, por favor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tem como guardar se não ama? Não, não tem. Não tem como guardar se não ama. Continua. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Como é que Ele vai mandar o Espírito Santo? Primeiro eu tenho que amar. Quem ama, irmãos, guarda. Se tem alguém dizendo que está difícil, não, está difícil, mas eu continuo guardando os mandamentos. Agora, porque ficou moda desviar da igreja, não ficou moda? É moda agora, é até bonito. Volta 10 vezes por ano, se aceita Jesus, cada vez que aceita é um chororô, cada vez que vem na frente, todo mundo chora, né? O pai ou a mãe fica, mas isso não é bíblico. Bíblico é assim, quem ama, guarda. Quem ama, obedece. O guarda aqui é obedece. Aí você acha que se você não obedecer, o Espírito Santo vai estar sobre você, você vai receber o Espírito Santo? Atos 5:32, vamos ler? Eu tenho o Espírito Santo. Tem muito disso. Não está na igreja, não se compromete, não confia e diz que é cheio de Espírito Santo. Não é. Pastor, está escrito. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que sonharam. É isso que está escrito aí? Aqueles que estão na igreja, não é isso? Aqueles que lhe obedecem. Se a gente não tiver fé, se a gente não se arrepender, se a gente não se batizar, e se a gente não obedecer, não teremos a plenitude do Espírito Santo. E é um mal do tempo presente. Quem não obedece, está por aí revelando. Quem não confia, está por aí dizendo que teve sonho. Quem não se compromete, está por aí dizendo uma mensagem para você. Não aceite mensagem de quem não se compromete com Deus. Pastor, mas Deus usou até a mula. A mula era fiel. Leia o texto. A mula era fiel. A mula olha para o profeta e diz, o infiel aqui é você. Eu estou comprometido, porque você manda ir para a direita, eu vou para a direita. Você manda ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Agora você para de me espancar, por favor. E está cheio de gente por aí que não confia, não se compromete, querendo dar revelação. Eu recebo tranquilo, oro pela pessoa, mas eu tenho que seguir o que eu ensino. Quer profetizar? Profetiza. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. Quer falar de Deus? Fale, mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é eu acho, assim diz o Senhor. Mas estou com medo. Não dá medo não. Quando Ele manda, você fala e vai embora. Quem se compromete é Ele. Mas se... Não. Quando for Deus, você vai saber que é Deus. Você pode até fazer uma prova com Deus. Se é o Senhor, molhe o lenço. Se é o Senhor, molhe a grama. Porque você não quer pecar, porque você é um homem. Isso não tem problema. Agora você dizer e achar que depois não foi Deus que disse, não foi Deus. Se a gente não entender esse processo, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade de sermos o que a Bíblia nos ensina. Então abra aí sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 14. Se não obedecer, é difícil. Quem obedece, está indo na direção certa. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é guiado? Quando você é guiado, você tem alguém na frente, você tem que andar atrás. A gente está dizendo que é guiado por Deus, mas a gente só faz o que a gente quer, irmãos. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é andar Como é que você segue alguém que está te guiando? Indo atrás dele. Você sabia outro caminho? Quem aqui nunca seguiu ninguém de carro? Aí você fala, por que ele não foi por ali, era mais perto?
Porque ele não sabe o caminho, ele está com GPS e você está seguindo ele. Você quer seguir Deus do seu jeito? Não vai dar certo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que obedecer e seguir. Porque se você não seguir, você não está sendo guiado por Ele. E se você não é guiado por Ele, aí a Bíblia que diz, né? Percebe que a Bíblia sempre vai numa mão simpática? Quem é guiado por Ele é filho dele. Quem não é guiado por Ele? Lembra o que João escreve? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você faz isso, você é filho de Deus. Se você não faz isso, você não é filho de Deus. Ele não fala que você é filho do diabo. Você não é filho de Deus rebelde. Você é um filho de Deus que está buscando ir por um caminho que Deus não quer. Nós precisamos hoje guardar o nosso coração. E para a gente terminar nessa noite, eu queria ler Lucas capítulo 24, versículo 49. Esse texto diz muita coisa. Os discípulos acreditavam em Jesus antes do Pentecoste? Me ajuda, vai lá. Os discípulos acreditavam em Jesus antes do Pentecoste? Sim, porque estavam seguindo ele. Os discípulos tinham se arrependido antes do Pentecoste? Sim, tinham. Os discípulos eram batizados antes do Pentecoste? Sim, eram. Mas por que não podem fazer a obra de Deus? Porque não eram cheios do Espírito Santo. E para fazer e receber, eles teriam que concluir esse ciclo. Qual que era o ciclo? Cumprir uma ordem absurda. Isso significa obedecer uma ordem de Deus. Fica em... Mas por que? Se é aqui que estão tentando matar nós. Fica em... Mas por que? Se é aqui que é o pior lugar do mundo para um cristão hoje. Primeira coisa, obedeça. Quando eles ficaram, eles já eram arrependidos, eles já criam, já estavam batizados. Ficaram obedecendo até quando eles acharam que deviam obedecer. É isso que está escrito aí? A gente está obedecendo a Deus até quando a gente acha que deve. Eu vou ficar fiel até aqui. Eu vou dizimar até aqui. Se Deus não cumprir, eu paro. Eu vou ajudar até aqui. Eu vou orar até aqui. Se Deus não fizer, eu paro. Eu vou ir para a igreja todo mês. Quero ver se muda a minha vida. Aí não muda, o que a gente faz? E é tudo igual, irmãos. Eu estou na igreja há pouco tempo. É tudo igual. Quando você vê alguém que não é fiel vindo muito, ou ele se converteu de verdade, ou ele está querendo alguma coisa material. Quando passar o tempo que ele não receber, ele volta a dizer que está difícil. Ele volta a dizer que eu trabalho. Ele volta a dizer que... Porque se não dá. Se você não ficar em Jerusalém até que você seja revestido, você não pode fazer a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar?